Oi, pessoal, tudo bom? Quanto tempo? Olha, eu aqui para conversar com vocês sobre um tema importantíssimo que é decepção. Ou eu acho que é decepção mesmo o nome que eu posso dizer isso para isso, entende? É, Na verdade, quando a gente tem uma decepção, é porque a gente projeta alguma coisa, a gente espera alguma coisa, aquilo não acontece da maneira como a gente gostaria, e aí a gente diz que a gente se decepciona. Mas uma das coisas que eu acho importante analisar nesse processo de decepção, essa é a análise do tipo aonde eu contribuí para isso e o que eu posso aprender com essa lição e aonde eu vou me levar. Você sabe que ontem eu estava escutando o professor Laércio Fonseca. Eu gosto muito, muito dos vídeos dele. E ontem ele estava falando sobre como orar, né, o poder da oração. E aí ele falou uma coisa muito engraçada. Ele diz que muitas vezes, né, a gente pede, vai lá, pede para o mentor, para o Jesus, para anjo da guarda, sei lá, para o seu, né? E aí, tipo assim, ele falou, a coisa que mais pediam pra ele era namorado, né? Era amarrar o namorado, trazer o namorado de volta, né? Quando ele atendia. E aí ele diz, a pessoa perdeu o emprego, vai lá e pede o emprego. E aí ele disse assim, e aí o mentor tá lá de braço cruzado dizendo, gente, eu tive tanto trabalho para conseguir demitir esse cara, para ele ir para outro caminho, e agora ele tá pedindo para voltar pro mesmo trabalho. Eu tive tanto trabalho para fazer a pessoa terminar com esse relacionamento que só vai levar ela para um monte de problema, ou ele para um monte de problema, e agora a pessoa tá querendo a pessoa de volta. Ah, meu Deus do céu. Então, eu achei muito engraçado, né? Ele brincando do tipo assim, os nossos mentores, o anjo da guarda, vendo lá de cima, né? Que aquilo que aconteceu pra gente é o melhor caminho, mas que a gente, no nosso íntimo, no nosso pequeno ângulo, né? Que essa é a história toda, né? É que nem esse óculos, entendeu? Eu não enxergo absolutamente nada sem óculos. Mas não quer dizer que quando eu coloco óculos eu enxergo também, viu? Porque às vezes eu enxergo no ângulo que eu quero. Eu quero olhar para cá ou eu quero olhar para cá. Muitas vezes a gente não tem essa amplitude de visão. Eu já tive isso com muita dor, né? E agora, com essa decepção de trabalho que eu tive, eu comecei a olhar também num ângulo diferente, sabe? Eu não vou dizer que eu não fiquei triste, você sabe que eu estava com um projeto em Paris durante os Jogos Olímpicos, eu não vou dizer que eu não fiquei triste, que eu não fiquei abalada, tanto que eu deixei até de fazer meus vídeos aqui. Fiquei sim, fiquei muito triste, fiquei muito chateada que não deu certo ou não aconteceu do jeito que eu esperava, ou eu me decepcionei com as pessoas. Só que tudo isso tem só um caminho, né? Aonde eu tive participação nisso. Foi na minha omissão, foi quando eu deixei claro, não deixei claro as coisas, foi quando eu não coloquei desde o início, né, as minhas necessidades, aonde eu tive participação disso. Então, para mim, o mais importante foi que durante essa decepção, eu conversei muito, né, com a minha terapeuta também, e eu falei para ela que tinha sido muito bom porque eu tinha visto muitas coisas que né, eu participei disso, eu não fui clara, eu comecei a ver o outro ângulo da moeda, será que eu quero continuar trabalhando com isso também? Então, assim, muita coisa eu anotei de um ângulo mais de fora, vamos dizer assim, é, um pouco mais maduro, o que não quer dizer que eu não tenha sofrido, né? O sofrimento vem, a decepção vem, né? Um pouco de mágoa vem, que eu tratei isso muito com o Ho Oponopono, né? Mas o que eu queria dividir com vocês é que nós somos tão pequenos muitas vezes que a gente não consegue ver a amplitude da coisa. Eu vou fazer dois vídeos porque eu vou contar uma outra história para vocês de uma que eu sempre considero a maior decepção que eu tive na minha vida e que eu hoje agradeço muito porque foi o que me trouxe para Paris, né? Então, assim, esse vídeo é para começar a pensar numa coisa. Gente, todas as decepções que a gente tem, elas têm duas coisas importantes para focalizar, tá? Primeiro, você se decepciona
porque você cria uma expectativa. A expectativa é no outro. E aí você diz, ah, mas ele não sei o que, ele não me correspondeu, ele não fez, ele não isso. Não. Foi você que tinha uma expectativa, foi você que, né, que nem aquela coisa de namorado muitas vezes, né, dizem, ai, eu acreditava que ele era assim. A pessoa manda sinais, o trabalho manda sinais, as situações mandam sinais, só que muitas vezes a gente, na euforia, né, na felicidade, que é uma coisa normal, a gente acaba minimizando, né? Tirando o óculos, não enxergando, muitas vezes não querendo enxergar, ou muitas vezes cego, né? Como dizem, cego de amor, cego de não querer ver os sinais. Então, assim, esse vídeo é para falar muito de que as decepções fazem parte da vida e são coisas muito boas. Porque todas as que eu tive, e agora de novo, né, que eu caí do cavalo, vamos dizer assim, me trouxe a oportunidade de melhorar comigo. A oportunidade de ver que fui eu que não olhei para o jeito que tinha que ser olhado, fui eu que não fiz a coisa certa, no sentido de, no meu caso, de ter deixado claro o que eu gostaria, em termos financeiros, em termos de horas de trabalho. Eu entrei na euforia e não fiz um contrato, né? Fiz um contrato de boca, vamos dizer assim, acreditando que as pessoas iam ter a mesma maneira como eu tenho, que eu digo uma coisa, eu vou até o final, eu deixo tudo muito claro, muito especificado, enfim. Então, não foi cumprido, mas daí também mostra que eu tinha que ter, né, papel, né, não só boca porque eu conhecia, né, porque a pessoa era amigo e, enfim, né, vamos dizer que, assim, a clareza disso, né? Mas isso também serve para muita coisa, para relacionamento, né? Quantas vezes eu vejo amigas minhas, eu também já passei por isso, né? De dizer que se decepcionou com a pessoa, tal, não sei o quê. Mas a pessoa manda sinais, a vida manda sinais, gente. A vida, ela é muito clara. Basta a gente, sabe, ser mais observador, olhar com atenção, né? Não é só espiar a vida, né? É realmente ter foco naquilo e ter um pouquinho de inteligência emocional, que todos nós temos, né? Só que a gente, às vezes, muitas vezes, a gente quer, na euforia, esquecer disso, tá? Eu vou fazer um outro vídeo contando uma grande decepção que eu tive que me trouxe para Paris. Então, esse vídeo não é para deixar vocês tristes, é para deixar você alegre, né? Que mesmo que você esteja passando por algum momento, alguma grande decepção, pode ter certeza, se você sentar um pouquinho, você vai ver onde está o seu papel, aonde você participou disso. E o que, que você pode fazer para que isso não se repita e que você tenha essa lição como um degrau, sabe? É isso que eu vi, por exemplo, né, agora, e outras vezes também, como um degrau do que não serve mais para mim. Ou às vezes a gente tentar coisas que não condizem mais com a gente. Enfim, é um vídeo para pensar que toda decepção tem muito amor por trás. Tem um amor divino, sabe? Mostrando pra gente que aquele caminho não era bom e por quê. E tem, assim, uma maneira da gente resgatar alguma coisa que a gente está abandonando dentro da gente. No meu caso, eu vou enumerar aqui, tá? Para dar como exemplo, né? Eu acredito que foi euforia, né? De querer muito esse trabalho, por exemplo, né? De não medir as consequências, né? Uma doação sem ter colocado no concreto, né? Sem ter especificado, no meu caso, o número de horas de trabalho e o valor disso. Porque como eu conhecia, né, a empresa, as pessoas, tal, eu achei que estava claro, e como era uma coisa de muita urgência, né, por causa da situação, Jogos Olímpicos, tal. Então assim, ó, eu não deixei claro, e isso acabou que as pessoas também acharam que eu estava quase que fazendo como por amor à vida, sei lá, entende? E aí isso
é como uma bola de neve. Então, assim, faltou clareza da minha parte. Por que que faltou clareza da minha parte? Talvez porque eu estivesse desesperada para pegar o trabalho. Talvez porque eu tivesse querendo provar para mim, né, que eu ainda posso fazer isso. Não sei, gente, eu estou descobrindo, né, os meus motivos. E alguns eu sei, estão bem claros, mas talvez para me mostrar também, porque durante esse período eu lembro que algumas vezes lá, né, com os horários tal, e muito e-mail, e não é PowerPoint, é Excel, coisas que fazia muito tempo que eu estava afastada. Eu fiquei pensando assim, ai gente, mas será que eu quero isso de novo, entendeu? Eu sempre fui dona da minha vida, dona do meu trabalho, será que eu quero de novo, né, ficar vendo pessoas, chefes e tal, e hierarquia, e enfim, eu fiquei assim, tipo, né, muitas vezes eu não estava feliz também com a burocracia que é o meio corporativo, que eu me afastei dele sendo sempre autônoma, né? Então tudo isso são coisas que te fazem pensar. Então, para hoje, para o momento agora desse vídeo toda decepção é um presente divino, tá? Um beijo para vocês, transforme as suas decepções em gifts, em presentes. Isso vai fazer você crescer e a gente tá numa fase, sabe, da vida, né, num período do universo que tudo é crescimento. A gente tá aqui para essa experiência, né, de subir degraus. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a subir um pouquinho o seu degrau hoje. Um beijo para vocês, amo vocês. Bye, bye, bye.